Boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, esteja alcançando a cada um dos irmãos e irmãs presentes no culto desta noite, na congregação, a todos aqueles que estarão acompanhando essa live, agora ao vivo ou mesmo depois. O tema desta noite é uma continuidade da palavra ministrada alguns domingos atrás, chamado Principados, Potestades e Libertação. A outra eu chamei Principados, Potestades e a Covid-19. Essa é um complemento daquela palavra e eu vou estar lá em Efésios 6, eu vou focar o versículo 12. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Na verdade, eu vou só focar esse 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos de que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e do poder do Espírito Santo, eu oro agora pela vida de todas as pessoas que vão receber esta mensagem, seja agora os irmãos aqui na congregação presentes neste culto, aqueles que estão entrando online e aqueles que vão receber a mensagem depois. Tudo realmente para a sua glória. Treina, prepara, fala com o teu povo em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Na primeira mensagem, nós falamos especificamente quem eram os principados, as potestades, esses príncipes das trevas que são chamados de governadores ou dominadores, deste mundo tenebroso, e dessas forças espirituais que são chamadas de hostes espirituais da maldade. Então, o nome hostes espirituais da maldade e governadores de mundo em trevas, ele diz muito. Mas hoje nós vamos falar especificamente da ação desses espíritos nas áreas da vida humana, atingindo pessoalmente e coletivamente as pessoas. E eu levei um tempo também, porque eu quis nesse tempo conferir aquilo que eu estava recebendo com aquilo que outros ministros internacionais, com experiências até maiores do que a minha, mais profundas, estão tendo nesta área, para que a gente pudesse compartilhar, fruto também daquilo que Deus tem mostrado na ação de ministérios de libertação, que trabalham no front. E a gente vai falar aqui, não é somente isso, mas a gente vai resumir aqui, algumas eu falarei mais, outras eu resumo, pelo tempo. 6 áreas da vida humana que precisam de libertação, e que são onde esses espíritos mais atuam, e aonde eles têm atuado mais fortemente na vida das pessoas, na vida das famílias. A primeira área, uma área bastante sensível, são os problemas emocionais, e tem se registrado um número muito grande, aumentado, de pessoas com sentimento de culpa, medo, consciência pesada, desejo de adultério. Olhando para os casados, o desejo não quer dizer necessariamente que se consuma fisicamente, mas muitas vezes pelas redes sociais, especialmente por esse instrumento chamado WhatsApp. Desejo de suicídio. E, entre outras coisas, esse desejo de suicídio, não apenas aquele que é consciente, que as pessoas estão tentando, escrevendo nas redes sociais, mas aqueles, como me mostraram uma brincadeira, que surgiu agora, de 2 pessoas colocam uma corda no pescoço uma da outra, e umas jogam o corpo para frente e para a outra, para ver quem que morre primeiro. É essa brincadeira. Então,
tudo isso inconsciente, embutido na sociedade, a gente fica só olhando as questões sociais. E se trabalha muito nas questões de área de saúde social, só que se esquece que o homem é um ser espiritual. E se existe uma coisa que Jesus fez no seu ministério, foi o quê? Libertar pessoas da influência de demônios. E cada pessoa tinha consequências desse domínio. Então, do resumo é esse daí, porque eu não vou hoje trabalhar muito com a área emocional. Problemas mentais, esse eu vou trabalhar mais. Aqui tem se notado muito, especialmente a ação de espíritos de andarilho, confusão mental e que corrompem a mente. Inclusive, esses espíritos de andarilho atacando, inclusive, cristãos, pessoas que estavam dentro de congregações, saíram e foram para a vida de andarilho e nela acabaram morrendo. Quando não. Se coloca assim: você tem dificuldade de oração, de ler a Bíblia, de se congregar? Existe uma ação, nós falamos de vários nomes de principados que estão influenciando muitas ações, mas um dos principados que tem mais atuado diretamente contra a vida cristã, é um chamado Leviatã, que a Bíblia cita muito no original. E ele é um dos responsáveis para dificultar o cristão o quê? A vida de oração da palavra. A oração de libertação, a palavra ilumina. E o se congregar. Eles atuam com espírito de orgulho. E por isso que muitas pessoas têm dificuldade nessa área. Também espíritos de destruição de mente. Doença mental, esquizofrenia, insanidade, loucura e confusão. Aí vocês podem falar assim: mas será que isso não é só problema mental? Eu vou contar um testemunho para vocês. No começo do ministério eu trabalhei muito diretamente lidando com isso. Enfrentei feiticeiros, bruxos, peguei situações complicadas, pessoas que fizeram trabalho com defunto em cemitério para matar outra. Eram essas obras que Deus trazia as pessoas para mim. E numa situação, trouxeram para minha casa, veio uma família, e essa família estava com um problema muito grave, e eles tinham lá um grupo de oração, onde a sogra era uma das líderes de oração, e Deus então deu a direção de como seriam ajudados. E aí então um pastor meu conhecido falou: olha, eu conheço um pastor que trabalha com isso, e eles vieram me pedir ajuda, e eu fui até a cidade, me levaram até lá, na verdade, e lá então a nora, ela foi internada no hospício como louca. Ela estava internada, e a família então relutando, porque era uma pessoa que tinha vida normal, de repente ficou louca, ela com 2 crianças pequenas para cuidar, o marido trabalhando, e ficou e eles não se conformavam, porque toda a família era cristã. Então nós fomos lá para fazer a oração, e fizemos um trabalho realmente de libertação, para que ela fosse liberta na sua mente. Ela não só saiu do hospício, não usou mais remédio e teve a vida normal, voltou a trabalhar e cuidar dos filhos, teve a vida normal. Então, aquela pessoa que estava boa, de repente. Então veja bem, a ação desses espíritos é forte hoje na mente, até porque está preparando, isso sim, está preparando a humanidade para receber alguém que vai trabalhar no controle da mente, o anticristo. O anticristo precisa pegar uma humanidade mais fácil de dominar a mente. Espíritos de perversão financeira, gastos, promove o uso de dinheiro indevido. Basta ver situações no Brasil, a maioria das pessoas que enriqueceram e construíram vida financeira, dificilmente podem dizer que esse dinheiro não veio de forma injusta. Ganhos injustos, gastos com jogos e loterias, tanto que existe muito cristão que não ajuda financeiramente a igreja onde ele se congrega, mas gasta fazendo jogo. Ação desses espíritos. Achei interessante essa palavra. Um homem de Deus chamado
é reconhecido nos Estados Unidos, em diversas nações, como um homem de trabalho na área de batalha espiritual, chamado apóstolo John Eckhart. Ele escreveu vários livros, entre eles um livro chamado Manual da Batalha Espiritual. Ele coloca que uma das ações desses espíritos, que foi um levante realmente iniciado por esses principados, foi o de fazer com que as pessoas não honrassem mais o Senhor com o dízimo, especialmente através do ensinamento. E ele, então, achei muito interessante alguém colocando, e é um processo que, pelo visto, o principado aí, responsável por isso, conseguiu e está conseguindo um grande êxito na vida dos cristãos. Entre outras coisas, tráfico de drogas, aí surge vários principados. Espíritos que promovem a perversão familiar, maridos Acabe e mulheres esposas Jezabel. E por isso que dificilmente eles param debaixo da autoridade de um pastor, especialmente se for um pastor que trabalha com uma linha, tenha realmente um ministério de correção, né? Se for apenas interessado em dinheiro e que está aceitando de tudo, aí fica mais fácil. Filhos rebeldes, espíritos que promovem divórcio e novos casamentos. Então essa influência, infelizmente, está entrando dentro da igreja. Está todo mundo, por qualquer motivo, não batalhando mais pelo casamento, mas pedindo divórcio e achando que é a vontade de Deus, e buscam direção de Deus e se casam, inclusive pastores. São ação, especialmente de um principado chamado Belial. Ele não trabalha sozinho, mas o trabalho dele está sendo muito bem feito no nosso tempo. Espíritos que promovem palavras de maldição proferidas através das irritações, né? Além dessas invocações de feitiço e bruxaria que estão se tornando comum nas músicas e nos joguinhos, as calúnias, votos, juramentos e promessas feitas a ídolos, imagens em templos, simpatias, palavrões, tudo isso tem ganho bastante destaque, porque vamos dizer assim, faz parte do pacote. Espíritos que promovem a perversão sexual, adultério físico ou virtual, né? Aquele que começa pelas redes sociais, às vezes não termina no de fato, mas incesto, bestialismo, homossexualismo, lesbianismo. Aliás, falando em lesbianismo, deixa eu contar algo para vocês. Uma aristocrata, uma mulher chamada Safo, que morava na ilha de Lesbos, no mar Egeu, perto da Grécia, ela adorava Afrodite. Lembra que eu falei que Astarote, esse principado, adotou vários nomes ao longo da história, entre eles o nome de Afrodite. E ela pedia ajuda para se relacionar com outras mulheres. E daí veio a palavra lésbica, de Lesbos, de onde ela escrevia poemas. Ela realmente era uma adoradora de Afrodite. Então, observe que as coisas não acontecem à toa. Tudo tem um principado governando, e depois tem as hostes, as potestades, os governadores e as hostes, né? A sodomia, tanto a sodomia não masculino como feminino, isso vindo de Belial. Ele é aquele principado de Sodoma e Gomorra. Destruíram Sodoma e Gomorra, mas ele continua agindo. Assédio sexual, filhos bastardos, estupro, aborto. Aliás, uma das especialidades de Belial é aborto. E não precisa dizer como que anda acontecendo isso ao redor do mundo, né? Sob o comando de Astarote, Belial, e em muitos casos com Moleque, eu também falei sobre eles, muitas pombagiras lançando maldições de luxúria, pecados que visam destruir a pureza do casamento. Eles trabalham fazendo com que uma cidade, uma nação, uma vila, eles se encham de pecado até que atraiam o juízo de Deus, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Eles continuam reeditando isso. Destruição, mente, casamento, vida financeira, espíritos de miséria, de fracasso financeiro, de falência, falta de dinheiro e de dívidas que se perde o controle. Aí entra a ação desses espíritos, entre eles, muito usado atualmente, Exu Caveira e Tranca-Rua, que já uma linha mais subordinada, mas que continuam trabalhando. Nos vícios, eles trabalham forte para influenciar a humanidade aos vícios.
O espírito de Belial também opera por meio de bebida alcoólica e da embriaguez. A embriaguez é uma estratégia satânica para quê? Para destruir vidas. Tem pessoas morrendo de tanto beber, destruir princípios morais e expor pessoas ao ataque de espíritos de luxúria, né? Depravação sexual, que entra também os solteiros, e as perversões tão comuns hoje na sociedade. Além disso, então, citamos drogas como GHB, anfetamina, cigarro, metanfetamina, solventes, inalantes, cogumelos alucinógenos, metadona, mérula, lança-perfumes, ópio, skunk, substâncias químicas como as do Boa Noite Cinderela e por aí vai. Aí entra a linha também de Zé Pilintra, que trabalham muito bem nisso daí. Quer dizer, se a gente parar para olhar, a ação desses espíritos tem influenciado a humanidade em muitas coisas. Ele não pode ler o pensamento, mas ele faz as sugestões, e nós vemos uma sociedade que está sofrendo duro golpes. Enfermidades físicas, espíritos que agem sobre aborto, como eu falei, a acupuntura baseada na feitiçaria chinesa, segundo os autores que defendem bem essa influência aqui, falam de não ter comprovação clínica e científica sobre ela. Doenças fatais, já no passado, lá no começo dos tempos, já eram consideradas ações desse Belial. Eu estou falando desse Belial só para vocês terem uma ideia. O nome Belial, esse principado, ele aparece 27 vezes no Antigo Testamento e uma no Novo, onde ele é associado ao próprio Satanás. Diz os antigos hebreus, já associavam que Belial teria sido o braço direito de Satanás na rebelião dos anjos, e ele teria sido aquele negociador para seduzir os anjos, e aí um terço seguiu Lúcifer. Muito bem, então doenças fatais já eram consideradas coisas do principado Belial, que possui uma hoste de espíritos de enfermidade e doença que operam sob o seu comando. Belial deseja atrair os homens ao pecado, à imoralidade e à perversão para trazer a maldição sobre uma nação. E aí ele faz com que venha o juízo de Deus, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que fala, né, que o clamor chegara aos céus. Então ele consegue, tanto que vocês devem ver lá no texto de Gênesis, que quando os anjos foram lá, os homens queriam ter relações sodômicas com aqueles anjos, e realmente Deus viu que aquele lugar já estava completamente deteriorado. E hoje Belial continua fazendo isso, a sodomia, tanto masculina como feminina, a prostituição, o aborto. O aborto é simplesmente, a gente pode resumir aborto dessa forma, é a pena de morte para um bebê. E isso é ação e influência de Belial. Ora, você é louco? Não, tenho consciência do que estou falando. Também tem sido atribuído, entre outras coisas, por exemplo, se a gente olhar, uma das doenças que veio no mundo como uma espécie de punição contra a prostituição, perversão sexual, abuso de drogas e homossexualismo foi a AIDS, outra obra vinda de Belial. E nesse tempo de fim, acredita-se, claro, que ele foi solto, entre outras coisas, com base no Salmo 41, a missão dele é atacar os dons ministeriais da igreja. Se a gente observar, nunca se viu tanto pecado no meio de pessoas com dons, não somente pastores, ministério de louvor, pessoas usadas com dons espirituais sendo atacadas por ele, através de problemas aonde? No casamento, né, problemas, divórcios, abortos, todas essas coisas. E assim, tem sido entendido que muito provavelmente, numa ação conjunta, principalmente de Belial, de Astarote, de Moleque, pode ser que tenha até outros, e de suas imensas hostes de potestades, governadores e forças espirituais, aí envolve espíritos de idolatria, espíritos de sodomia, espíritos de Jezabel, espíritos de estupro, de abuso sexual, espíritos que trabalham com bebida alcoólica e embriaguez, espíritos de pornografia, espíritos de enfermidade e de doença, espíritos de rebelião,
que as nações estão sendo atacadas pela Covid-19. E esse crescente número que tem sido noticiado de casos de abortos, de estupros e perversão sexual de todo tipo, além de divórcios, suicídios, violências que se multiplicaram nesse tempo de pandemia. Então, o noticiário tem dado esse grande aumento que teve desses casos nesse tempo de pandemia. Para vocês terem uma ideia, o número de divórcios aumentou 50%, e 70% deles pedidos por mulheres. Um trabalho conjunto de Belial, de Astarote e de Moleque. Moleque trabalhando mais com as crianças, o aborto, estupro de crianças, ele trabalha nessa área. Astarote é geral. Então, se vocês verem, e eles atraem, o Belial ainda tem isso, a enfermidade. Muito bem, o que nós aprendemos de tudo isso? Aprendemos uma coisa importante. A igreja, ela tem que se posicionar. Ela tem que ter uma atitude espiritual, porque nós temos autoridade. Agora, a autoridade da igreja, ela não é separada. Infelizmente, não são todos os lugares, todas as cidades ou regiões que possuem um presbitério interdenominacional de pessoas voltadas, de pastores, obreiros, voltados para a oração e para estarem ministrando não somente ao povo evangélico, o povo cristão, mas também de uma maneira geral a todos nesse momento difícil. E uma das coisas que tem sido levantada no mundo é o que eles chamam de redes de oração. Quanto mais pessoas de igrejas diferentes, congregações diferentes se unem e estão orando para quebrar a ação desses espíritos. Então, as redes espirituais, elas são usadas para capturar, Se pega e captura. Da mesma forma, a rede de oração, ela entra contra esses espíritos malignos, especialmente muitos desses espíritos, como é o caso do Leviatã, que trabalha também nos lugares de água, lugares marinhos, governando esses espíritos. Então, a igreja, quando ela não tem uma representatividade por causa das divisões, por que existe essa dificuldade da unidade de pastores? Por causa das potestades. Elas trabalham para impedir. E uma das coisas que eles colocaram com muita propriedade para destruir a unidade de pastores foi a política. Porque na política se divide. E como? Se a gente for olhar no Brasil, basicamente é isso: esquerda e direita. Esquerda que defende um radicalismo, a direita outra. E um grupo de pastores entrou para a esquerda, outro tipo de grupo de pastores entrou para a direita. O que aconteceu? Um racha. Essa é a especialidade das potestades. Então observe que eles são um grupo que trabalha organizado. E quem sofre? Nós vemos a população, o mundo sofrendo, e todo mundo desesperado. A ciência é a resposta. Não é a ciência que é a resposta. A ciência ajuda naquilo que pode. A resposta está com aquela que é a agência do Deus único. A agência do Deus verdadeiro é a igreja, é o corpo de Cristo. É a igreja que tem autoridade sobre a terra. Então aí Deus tem levantado redes de oração, redes geralmente nacional de oração, aonde o quê? Começam a convidar pastores, intercessores de diversas denominações, e eles começam a orar para quebrar a ação de principados, de potestades, de governadores e de hostes espirituais. Essa é a nossa responsabilidade. Jó fala isso em 19:6, capturados por Deus na rede. Então, seguindo essa direção do Espírito Santo, foi que, acho que 2 anos, se não me engano, atrás, montei, comecei a formar uma rede de oração, e deixamos livre, e ela tem crescido aos poucos em cima desse trabalho, desse projeto, dessa vida. A igreja precisa proclamar o senhorio de Jesus Cristo e pregar o evangelho e levar a igreja a entender a posição que ela precisa tomar. É hora de nós pararmos com coisas pequenas e enfrentar esse mal. É isso que tem sido feito e que precisa ser feito. Deus tem chamado homens e mulheres de oração, porque o que tem acontecido?
Enquanto uns estão apenas pensando nesta vida, nas coisas dessa vida, nós estamos vendo a sociedade sendo deteriorada, sendo corrompida, sendo destruída. As universidades, se nós olharmos, as universidades, as escolas, estão infestadas com quem? A ação dessas potestades que trabalham especialmente subordinados aos espíritos, esses principados. Como eu disse, Afrodite ou Astarote começou algo de um lado, o Belial do outro, e Moleque tem trabalhado sobre sacrifícios e essas obras em cima de bebês e de crianças, porque Moleque, na nossa tradução, ela aparece normalmente como Moloque. Esse principado, ele exige o quê? Crianças, e isso tem sido feito. Nós estamos vendo o quê? Destruição de casamentos, vida sexual distorcida, depravada, totalmente, violando aquilo que Deus fala em Hebreus. Se nós olharmos Hebreus, e nós vemos o quê? O padrão do mundo está prevalecendo sobre o padrão de Deus, porque hoje nós estamos vendo os casamentos sendo desfeitos, e todo mundo já pensando, pastor, mas ela não tem um direito? Tem, a hora que morrer, divorciou, tá, você não está livre, a Bíblia não obriga você a viver com uma pessoa, agora enquanto ela estiver viva, você não pode casar de novo, se casar comete adultério, e é adultério constante, é o ensino de Jesus, não há como nós ficarmos pensando em afrouxar as coisas, porque vendo ainda mais que esses, cadê Hebreus, ele diz assim, Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. E não está só falando de eternidade não, está falando aqui. Então agora, como que a igreja vai poder pregar o senhorio de Jesus Cristo, se dentro dela, começando por pastores, e a gente vê que os pastores que deveriam ser exemplo, não são mais, 2, 3, e assim vai, marido de 1, 2, 3 mulheres, 4, não sei, veja bem, os costumes da sociedade estão sendo destruídos e corrompidos, por ação desses espíritos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra seres humanos, carne ou sangue, mas é contra eles. Então se faz necessário que a igreja, primeiro, hoje de manhã eu falei sobre um fator que vai ajudar muito a vida das pessoas, o devocional, porque nós deveríamos começar da base. Deveriam começar namoros abençoados por Deus, não gerando filhos bastardos. Alguns ainda dá para corrigir depois. Namoros dirigidos por Deus, preparados e feito treinamento, porque eu creio que antes de casar, cada pastor na sua igreja deveria fazer um curso e ensinar as bases bíblicas para o casal, para que essa família fosse formada com bases do reino de Deus, porque o evangelho a ser pregado é o do reino de Deus, e essas famílias estruturadas pela palavra de Deus, para que os filhos que nascessem num lar com aliança com Cristo, edificados na palavra de Deus, para que a gente pudesse ajudar a nossa parcela, para, como Jesus ensinou a parábola do fermento, a gente não pode permitir que o fermento do mundo venha contaminar a vida espiritual. Então hoje nós vemos as pessoas pensando como ímpio, falando como ímpio, quando deveríamos falar da palavra, mas começa por um princípio básico, e que foi piorado com a pandemia, em muitos casos, e por isso que hoje eu falei sobre o devocional, aquele tempo com Deus, aquele tempo que cada cristão precisa ter com o Espírito Santo, a palavra, isso para renovar o nosso ser, a nossa mente, ela precisa ser trabalhada na purificação, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente deseja, até os nossos desejos, eles precisam ser canalizados pelo Espírito Santo.
Isso é a proteção, para que a gente possa ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, toda uma geração servindo a Deus e preparando-nos para algo, para um grande evento que nós estamos vendo. Porque antes de qualquer coisa, nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo prometeu, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É interessante que quando Jesus disse que Ele ia voltar para buscar a igreja dele, ela não tinha nomes, era só a igreja de Cristo. Então todo mundo acha que nós somos a igreja de Cristo porque nós guardamos o sábado, nós somos a igreja de Cristo porque nós temos uns 2 mil anos. Gente, a igreja de Cristo, ela é espiritual, são pessoas que amam e servem a Deus, nasceram de novo e obedecem a sua palavra. Esses espíritos estão tentando destruir tudo aquilo que é de Deus, porque quando o anticristo se manifestar, quando a igreja ela for tirada, porque a presença da igreja na terra, ela impede a manifestação do anticristo, ela impede que ele implante inclusive a sua famosa marca. Então ela tem que ser retirada. Quando for retirada essa igreja, essa parte santa, então aí ele vai ser liberado, ele vai agir, e ele precisa fazer o quê? O que é anticristo? Ele fala que é o homem da iniquidade. Iniquidade é uma verdadeira rebelião contra tudo aquilo. Sabe aquela pessoa que gosta de ir contra? O que é uma heresia? É ir contra aquilo que foi ensinado. Isso é iniquidade. A heresia é espírito de iniquidade. Está aí esses principados trabalhando sobre isso, para que a gente anule a palavra de Deus, para que as pessoas deixem de crer na palavra de Deus, deixem de usar a palavra de Deus como guia da sua vida, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Isso deixa. Ele precisa pegar um povo acostumado à rebeldia, a ser rebelde. Por que Israel foi destruído no ano 70? Porque houve um grande movimento, do qual no passado até Barrabás fez parte, para se rebelar contra o Império Romano. Qual foi o resultado? Foi a destruição de Israel, que foi reerguido mais de 1800 anos depois, em 1948, se eu não me engano. O que isso quer dizer? Que Deus não trabalha com rebelião, porque rebelião é de Lúcifer, e nós, e cada um, nós temos um compromisso com Cristo. Esse compromisso é que aonde você está, acima de tudo, você é responsável para que o evangelho do reino de Deus, ele seja anunciado às pessoas do seu lado, e começa com o senhorio de Jesus Cristo. E por isso que nós precisamos deixar de fazer as coisas só pensando no lado emocional. Ah, mas tadinho, aquele casal está sofrendo, o melhor é o divórcio. Ah, a vontade do Senhor é essa? O que Jesus disse? O que Deus uniu, o homem não separe. Ponto final. A igreja compete resgatar e restaurar casamentos, restaurar mentes, restaurar almas, libertação. Libertação das pessoas hoje. As pessoas estão oprimidas, deprimidas, ansiosas, amarguradas, e nós estamos apenas preocupados conosco. Tudo aquilo que é voltado para a vida de outras pessoas. Aonde está aquele espírito de compaixão que é importante no cristão? A compaixão que vem de Deus tem que estar em nós. Nós temos que estar preocupados em interceder e abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jó orou pelos amigos dele, é que Deus restaurou a sorte dele. Orar, interceder, alcançar outras vidas. E nós fazemos isso levando a mensagem da palavra, orando e, acima de tudo, ensinando os princípios do reino de Deus. Porque quando chega o reino de Deus, tudo muda. E para isso, nós temos que amarrar o valente, amarrar o homem forte. Mas essa palavra fica para depois. O importante é que a gente entenda que nós temos o papel e a responsabilidade de libertação.
de levar a libertação. Eu não citei, poderia, porque é muito grande, extenso, e não queria deixar a pregação muito grande, mas poderíamos citar aqui a origem dos trabalhos feitos hoje, trabalhos de macumba, feitiçaria, que já era feito no Antigo Egito, trabalhos que visam que a destruição de pessoas, a destruição de vidas, morte, tudo. Mas também muitas pessoas são eleitas fazendo trabalhos assim. Como que isso tem influência? Ora, o Brasil é um país idólatra. A maioria, infelizmente aqui, está associada a esses principados, a influência deles. Então é a nossa responsabilidade. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou ensinando, eu estou mostrando a cada um que nós podemos mudar isso. Mudar, a gente começa mudando ao nosso derredor, aonde Deus nos coloca. As pessoas que têm acesso a você, quando você começa a ver o que elas estão falando, porque está escrito que a nossa luta não é contra seres humanos. Nunca se esteve tão descontente com líderes como estamos agora. Já tivemos épocas assim, mas agora está pior. E se você olhar no contexto onde você está inserido, seu trabalho, especialmente trabalho, escola, família, vizinhança, você vai ver o quanto que as pessoas estão se desviando ainda mais da reta do Senhor. Então você foi colocado lá. Sabe aonde você vai? Até onde vão os seus pés? Você é um instrumento que Deus tem, e é você que Ele quer usar. Então a gente precisa começar a estar atentos, porque enquanto nós estamos nos divertindo, esses espíritos estão trabalhando para levar muitas e muitas almas para o inferno. A gente olha o número de pessoas que estão morrendo de Covid. O Brasil já passou de 110 mil, o mundo tem um número imenso, e todo mundo só preocupado com uma coisa. A gente tem que se preocupar, se proteger, usa máscara, gel, distanciamento, tudo que é necessário, mas não se preocupe. Nós estamos cientes de que, embora haja a permissão do Senhor, há uma hoste maligna trabalhando sobre isso, para que muitas pessoas morram, infelizmente, sem Cristo Jesus. Então o que é pior não é o morrer, é como morrer. E você também deve se sentir parte da missão de Deus. Você moça, você mulher, você moço, você homem, adolescentes, todos nós temos essa responsabilidade, porque quando a gente vê essa geração, dessa descendência de adolescentes perdidos no meio de drogas, prostituição, perdidos, nós sabemos que Moleque está fazendo o trabalho dele, levando uma geração que pode estar entre os filhos, e de repente a gente não percebeu que quando nós nos isolamos, só preocupados com a nossa família, nós expusemos a nossa família a uma ação maior. Nós saímos do perímetro da igreja, porque a proteção divina está sobre a sua igreja, e é hora de nós, pastores, intercessores, todo o povo de Deus, focar, usar aquilo que Jesus nos deu, que é autoridade, para implantar o reino de Deus. E aonde entra o reino de Deus? Jesus é Senhor, e não há principado, porque Ele diz na sua palavra. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima oportunidade. Ele triunfou sobre eles lá na cruz, para que nós pudéssemos desfrutar e implantar o reino do Filho do seu amor. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Ele despojou,
Então nós temos essa autoridade. Amém? Eu vou orar por todos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, entreguei uma palavra forte, pesada, mas necessária. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pegar essa ferramenta e iluminar a mente de líderes, de pastores, do Teu povo em geral, das moças, dos moços, ó Deus, do Teu povo que tem tentado no desespero muitas vezes, sem direção, tomar e fazer escolhas erradas, achando que a coisa certa, sem perceber que estão caindo numa armadilha, numa cilada maligna que visa destruir famílias. Todas as vezes que as nossas famílias estiverem sendo ameaçadas de destruição, Senhor, abra o entendimento, eu clamo a Ti, Senhor, abra o entendimento, Senhor, daqueles que são mais espirituais, para que reconheçam e possam buscar o Teu refúgio, meu Pai. Cada vida, meu Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Deus, presente, ó Senhor, neste culto, eu oro para que o Senhor esteja abençoando e protegendo, não somente da Covid-19, mas protegendo de todo o mal. Senhor, aqueles que não podem estar aqui, Senhor, estão em casa, que o Senhor também estenda essa proteção e, acima de tudo, mantenha firme as suas fés, a sua fé, a sua confiança, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço. Deus te abençoe. Eu peço que você, se ainda não me segue, se inscreva no YouTube e possa compartilhar essa mensagem para abençoar e trazer libertação na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.